Evangelho, domingo da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nesse domingo, chamado Domingo da Alegria, nos é apresentada com o terceiro capítulo do Evangelho de São João. A Santa Liturgia nos leva até esse encontro entre Jesus e Nicodemos que aconteceu durante uma noite. Jesus aguardava a chegada de Nicodemos para poder recebê-lo. Nicodemos tinha muito receio de ser descoberto como discípulo do Senhor. E o Senhor, com esse gesto, testemunha para nós, mais uma vez, em meio a inúmeros outros testemunhos, a sua grande paciência, a fim de que aqueles que se aproximam possam, pouco a pouco, receberem com maior profundidade o fulgor dessa luz que os atrai. Na primeira leitura da liturgia de hoje, nós temos um trecho do livro das Crônicas. E ali, na conclusão desse texto, vemos o rei da Pérsia, Ciro, restituir ao povo de Israel a dignidade do retorno para casa. Um rei pagão que cumpre esse mandato de Deus em favor da libertação do seu povo. Mas a primeira parte da narrativa traz para nós um pouco dessa realidade que o Evangelho nos apresenta hoje. O povo de Israel caminhava na infidelidade, tinha se afastado dos ensinamentos de Deus. Diz o texto que as práticas eram abomináveis e chegaram ao ponto de profanar o templo que o Senhor tinha santificado com sua presença. Isso é muito grave. Porém, o Senhor teve misericórdia e compaixão, vendo o povo que caminhava por uma estrada de desgraças, vendo o povo que havia se afastado da sua palavra. Ele não se deixa levar pela fúria, mas ele, com docilidade e amor, envia seus mensageiros, ou seja, faz com que os profetas pudessem levar o chamado ao povo de Deus à conversão. Admoesta, chama à correção o povo. Mas esse mesmo povo que vivia longe de Deus começa a zombar dos seus enviados e a desprezar suas palavras. Ou seja, preferiram a obra das trevas. Aqui tem
um trecho do Evangelho de hoje que é importante. Se afastar da palavra do Senhor, se afastar da aliança com o Senhor, se afastar da companhia do Senhor, pode custar um preço muito alto para aquele que dele se afasta, que é a capacidade de poder perceber outra vez a luz de Deus. Como assim, Padre Fábio? Não se trata apenas da verdade, nós vamos ver isso no final do Evangelho de hoje, da aquisição de um conhecimento. A verdade não é a transmissão de uma informação. A verdade do Evangelho é uma prática que vai assumida. Viver na verdade significa viver em aliança com o Senhor, que significa viver em comunhão com Ele, o que significa praticar concretamente aquilo que Ele nos fala. Então, é um dar-se ao fazer de alguma coisa. Acolher a verdade significa acolher uma prática de vida, acolher uma forma de vida que modela meu modo de ver as coisas, meu modo de cuidar dos meus sentimentos e lidar comigo diante da realidade, e o modo como eu vou consolidar, a partir das motivações e dos valores, as minhas decisões para o meu agir cotidiano. Então, de fato, abraçar a verdade, como nos fala o Evangelho, significa abraçar uma realidade que penetra a nossa inteira vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e, sobretudo, o nosso agir. Da mesma forma, afastar-se da verdade significa tornar cego tudo. Estão entendendo? Tudo. Torna cego o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e o nosso modo de agir. A consequência da cegueira ou da escuridão, ela pode ser muito nefasta e levar de fato o homem a perder-se completamente, a ser um inimigo da luz. Então não apenas se trata de uma... Porque se fosse apenas uma informação, a partir do momento em que você recebeu a informação, você agora age a partir disso, e ponto final. Não é verdade? Está lá a informação no elevador do prédio, ou na portaria do prédio. No dia de quarta-feira faremos a manutenção da caixa d'água, então será fechado o sistema hidráulico do prédio. Nós pedimos aos condôminos que na terça-feira se preparem com reserva de água, porque na quarta-feira, das 8 da manhã até a conclusão da manutenção, que vai ser por volta de 11h30, nós ficaremos sem abastecimento de água às unidades do condomínio. Então, por favor, reservem a água necessária e programem-se para esse período que vai ter essa falta. O momento seguinte, pedimos que a primeira água de uso seja de descarte, porque ainda pode ter resíduos do processo de manutenção. Assinado, síndico ou administração do prédio. O que a gente faz diante de uma informação como essa, né? A gente se prepara. Às vezes a gente pensa que a verdade é como uma notificação de condomínio. Que você recebe e pronto, tá? Bom, recebi, ok, beleza, agora eu me adequo a isso. Não é assim. Por isso a gente diz que perseverar no mal geram raízes que vão tornando sempre mais entranhada a presença da maldade. Então, quando um se afasta da verdade, começa a ter a perda progressiva da sua sensibilidade, vamos pegar agora o exemplo concreto, né? Da sua sensibilidade para aquilo que é bom. Por exemplo, uma pessoa que começa a se afastar da verdade, ela pode perder toda aquela sensibilidade que os evangelistas falam em continuação, do coração compassivo de Jesus. Jesus se comovia com o sofrimento dos homens. Jesus, quando via uma pessoa que estava em dificuldade, o seu coração, mesmo conhecendo todos os corações, nunca perdeu
a capacidade de sentir compaixão, a capacidade de sentir misericórdia, até por aqueles que queriam o mal dele. Se a gente se afasta de Jesus, ao pouquinho, isso é uma coisa que a gente perde. A gente começa a não mais tolerar pessoas que possam fazer o mal. Depois a gente se torna indiferentes a elas. Depois a gente vai se tornando mais agressivos, inclusive com ímpeto de vingança por aqueles que desejam o mal contra a gente. E por fim, a gente não só não suporta que desejem o mal contra a gente, como a gente começa a se preocupar em fazer o mal antes de sofrê-lo. Então veja, existe um decaimento aqui naquela capacidade de sentir misericórdia. Isso vai significar um decaimento na minha capacidade de ser bom. Então não é apenas um deixar de lado o que Jesus nos fala. Se eu não escuto as suas palavras e não busco vivê-las, eu então não apenas vou virar as minhas costas para a verdade que me foi dita, mas eu vou começar a descer nas profundezas da escuridão. A mesma coisa em relação à justiça, em relação ao direito, em relação ao que é certo. Se a gente vai deixando de ouvir o que o Senhor nos diz para manter a retidão daquilo que recebemos como valores na nossa família e na nossa sociedade, pouco a pouco a justiça vai se tornando relativa, a honestidade vai se tornando relativa e até mesmo a bondade vai se tornando relativa, de maneira que se torna possível ser bom com alguns, mas não com todos, de ser honesto quando convém, mas não é esse o problema. O problema é que em algumas situações a desonestidade se torna aceitável, por exemplo, como se fosse uma forma de promover a justiça, ou pelo menos de não me ver precipitado numa consequência de injustiça maior. Então eu aceito ser injusto como uma forma de solução para aquele problema. E por aí vai. É importante que essa compreensão seja clara, ou seja, que não se trata apenas de deixar de ouvir a verdade. Quando alguém deixa de ouvir a verdade, começa a empreender pouco a pouco, passo a passo, um caminho para uma vida sempre mais distante dela. O que significa que voltar para a verdade vai ser um trabalho sempre muito empenhativo, não uma coisa fácil. Porque vai significar uma mudança progressiva no modo de pensar, no modo de sentir e no modo de viver, no modo de agir. E é preciso muita paciência. E Deus tem por nós essa paciência porque Ele é bom. Por isso Jesus está de noite ouvindo Nicodemos. O Evangelho de hoje, além de nos mostrar a beleza dessa paciência, porque o Senhor nos criou para a vida eterna, para vivermos com Ele na eternidade, em comunhão com Ele. A eternidade está aberta, nos foi entregue para vivermos em comunhão com Ele. Esse é o anúncio da verdade. Mas se eu não vivo na verdade, se eu não creio na palavra do Filho de Deus e não me uno a essa palavra, eu vou passar a eternidade do mesmo jeito, mas eu vou passar longe dele. Então existem duas formas de vivermos a eternidade: ou unidos à verdade na luz de Cristo, ou longe da verdade nas trevas da morte e do horror do pecado e da dor. Isso é muito claro, não tem um meio caminho. Agora, é preciso que a gente viva uma escolha e tome uma decisão, porque o julgamento, o juízo, como o Senhor fala hoje no Evangelho, vai ser em base a isso. Nós temos esse tempo que nos foi entregue para escolhermos o que o Senhor nos propõe. E Ele é tão amoroso, porque mesmo vendo o caminho que o povo tomou, na primeira leitura, como falávamos, Ele foi atrás. Deus não se contenta em perder seus filhos. Ele vem sempre atrás de nós. E diante dessa bondade
diante desse carinho tão grande, desse zelo tão grande que Ele tem por nós, como vamos ficar longe dele? Percebam esse mesmo zelo, esse carinho na relação com Nicodemos. O Senhor está me esperando de noite para falar comigo, para me receber. Olha o testemunho de amor que Ele tem dado por Nicodemos. E de fato, esse testemunho vai ser muito importante, porque juntamente com José de Arimateia, quem aparece na paixão, quem se apresenta publicamente para cuidar do corpo de Jesus, aquele que antes o buscou na escuridão da noite, no dia da paixão, se apresenta para recolher seu corpo. Então vejam a transformação entre aquele que caminhava num momento de fragilidade e de angústia, porque estava crescendo, estava vivendo o seu itinerário de conversão, e que no momento mais derradeiro do testemunho de nosso Senhor se apresenta publicamente diante dos homens para interceder por Jesus. Vejam que grande passagem aconteceu na vida de Nicodemos. Como o Senhor não pode cuidar de nós e nos dar a alegria de uma grande passagem nesse tempo da Quaresma. Esse domingo é chamado Domingo da Alegria. Dentre outras coisas, podemos também interpretar a beleza dessa alegria na sua perseverança e na minha perseverança, para vivermos como o Senhor nos chama. O trabalho de conversão, o itinerário de conversão, ele é árduo. Às vezes você vai se confrontar com aquela sensibilidade que ainda resiste na hora de admitir uma mudança. Ou então com aquela mentalidade que ainda vai aparecer em muitos momentos com um vigor grande. Você fala, poxa, eu estou longe do que me ensina Jesus. Ou então, sabe, isso que Jesus ensina talvez não seja tão para mim assim. Eu entendo as outras pessoas, entendo que é bom, mas eu não consigo fazer. E o domingo de hoje é exatamente para que não reste essa dúvida. Sim, é para você, não é para o outro fazer, é para você, sim, você consegue. E o Senhor está aqui para te ajudar com o sacramento da reconciliação, com a meditação da palavra, com a sua bênção. Ele vem ao teu encontro para que você persevere, como Nicodemos perseverou, como Pedro e os apóstolos perseveraram, como ao longo dos séculos, centenas e milhares de homens e mulheres que sentiram as mesmas dores que você sente, que viveram angústias como a sua, que tiveram dúvidas como a sua, perseveraram e conseguiram. Todos eles hoje se levantam por ti e por mim dizendo, sim, é possível viver aquilo que o nosso Senhor nos pede. Confia nele, porque essa, no céu, é a nossa alegria. E nós estamos aqui por você. Não conseguimos para o êxito e a exuberância de nós mesmos, mas para cantar os louvores do Senhor e anunciar ao mundo que é possível. E nós aqui estamos ao lado do Senhor na glória dos céus por você, intercedendo e suplicando para que não falte a força e o vigor necessário para que você persevere e permaneça na verdade até o fim. Então hoje, quando cantamos a alegria desse domingo no itinerário da Quaresma, cantamos com essa certeza, não estamos sozinhos. O Senhor nos propõe algo que é exigente, mas se levantou com os céus por nós para vir em nosso socorro. Não desanima, meu irmão. Em todos aqueles propósitos que o Senhor te fez, persevera. Pede ao teu Senhor a graça do Espírito Santo e o socorro oportuno, porque Ele está contigo, Ele se levantou por nós. E por mais difícil que seja, Cristo quer triunfar em ti. A comunhão eterna de nossos irmãos e irmãs com nossos irmãos e irmãs na Trindade Santíssima nos espera. E eles no céu se inclinam junto com o Senhor aos pés do trono do Cordeiro para, ouvindo as nossas vozes, suplicar por nós.
Assim como Deus do alto dos céus se inclina para ouvir o pobrezinho, assim vai dizer o profeta Isaías, eu acrescento dizendo que os santos se inclinam junto ao trono do Senhor para ouvir o palpitar de amor do coração desse Senhor ao ouvir a tua voz e a minha voz. E percebendo com clareza o quanto o Senhor nos ama e o quanto estamos em perigo, porque o amor sempre se revela àqueles que ama, então o Senhor sempre se revela no seu amor aos santos que estão ao seu lado. Eles intercedem por nós, para que não nos falte o socorro, pois a alegria do coração deles é ver a alegria do coração do Senhor. E a alegria do coração do Senhor é quando nós estaremos definitivamente ao seu lado na eternidade. Deus incansavelmente nos espera e sofre ainda as angústias e dores pela nossa chegada, pois sabe que estamos em perigo em muitos momentos. Então persevera, meu irmão, chama o teu Senhor, pede o seu auxílio e o seu socorro, porque os céus se levantarão sempre por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.